Patos de Rossio ao Sul do Tejo vão estar este ano novamente no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. O que é que significa para esta região, nomeadamente centrada em Abrantes, ter um clube a representar o futsal no Campeonato Nacional? E pergunto também qual é o lugar certo dos Patos? É no Nacional ou é na Primeira Distrital, uma vez que parece que há aqui um sobe e desce, um desce e sobe? Quer dizer, naturalmente que aquilo que nós desejamos e que almejamos é que o lugar seja de facto nos campeonatos nacionais. Penso que por todo o trabalho que temos feito ao longo destes anos, e já lá vão bastantes, em prol da modalidade e pelo crescimento que temos tido, sustentado também nesta modalidade que cada vez tem mais adeptos, cada vez tem mais praticantes e que tem crescido imenso, obviamente que o nosso objetivo, o nosso desejo é fixar o clube. Agora, naturalmente sabemos que esse sobe e desce que falou e bem, tem muito a ver com a cada vez maior competitividade desta modalidade, destes campeonatos, investimentos que nós não conseguimos naturalmente acompanhar, e isso cria de facto uma fasquia muito alta que por vezes não é fácil de ultrapassar. Mas, enfim, acho que, respondendo à primeira parte da questão, representa muito ter um clube como os Patos, de uma terra tão pequena como o Rossio, a ombrear com os melhores. Somos uma referência no distrito, temos vencido frequentemente o campeonato de séniores, também na formação, mas obviamente quando falamos de campeonato nacional estamos a falar de um patamar diferente, de um andamento diferente, e aí as dificuldades aumentam substancialmente. De qualquer forma, o objetivo é esse, é fixar definitivamente o clube no Nacional, se é que podemos definir as coisas de uma forma tão estanque. O Clube Desportivo Os Patos de Rossio ao Sul do Tejo, a nível do futsal, é uma referência, portanto tem os escalões de formação também todos ativos. Sim, aliás, eu acho que é muito por aí que começou, digamos assim, o nosso passo à frente. Nós, se calhar, mais rapidamente que os outros, distinguimos-nos e acabámos por ganhar vantagem competitiva por isso, porque logo desde o início apostámos muito na formação. E isso tem sido, de facto, a grande sustentação, a grande mola que alimenta a equipa de séniores é precisamente a formação, e isso tem-nos trazido enormes vantagens competitivas ao nível distrital. Naturalmente que ao nível nacional há muita gente a trabalhar bem, com muito mais recursos do que nós, com muito mais campo de recrutamento do que nós, e isso dificulta. Mas isso também nos cria desafios e obriga-nos a ser melhores cada vez mais e a cada dia que passa, e isso é por si só um motivo de motivação. Para esta época desportiva, a série que calhou em sorte aos Patos, que leitura lhe merece? Teoricamente mais difícil, mas estas coisas só na prática é que se podem comprovar. Nós há 2 anos estivemos na série onde habitualmente nos calha em sorte, do ponto de vista geográfico, ou seja, a série que apanha muito ali o distrito norte do distrito de Leiria, Castelo Branco, e por aí, Porto Alegre também. Este ano calhou-nos em sorte a parte mais sul, portanto já apanha muitas equipas de Lisboa, a zona sul do distrito de Leiria, teoricamente equipas mais competitivas, mais apetrechadas, com outras condições até em termos financeiros, mas estas coisas, como digo, só no terreno é que se provam, porque há 2 anos a série parecia acessível e era super competitiva. Qualquer equipa, mesmo aquelas que acabaram por descer de divisão, conseguia ter resultados positivos com as equipas que subiram, e as equipas que passaram à fase final ombrearam com as das outras séries de forma muito boa, o que significa que a série era forte. Esta aqui, quando nós ouvimos falar de Lisboa, ficamos todos um bocado atrapalhados, mas eu, do meu ponto de vista e com a experiência que tenho disto, a experiência diz-me precisamente isso, ou seja, é lá dentro que provamos, porque de um ano para o outro as equipas mudam muito, nomeadamente nestes distritos de grande competitividade, os atletas entram 3 ou 4 numa equipa e as coisas mudam radicalmente de um momento para o outro. Há uma volatilidade muito grande, mas naturalmente estamos a falar do Estoril, estamos a falar do Marítimo, estamos a falar de equipas com o Olho Marinho, o Casal Velho, equipas já com um histórico grande na modalidade, e será com certeza um desafio complicado. E como é que está o plantel
que arranca esta época, este fim de semana, em treinos, digamos. E como é que está a viver esta pré-temporada e também a série que lhe calhou em sorte para a segunda Divisão Nacional? É com essa expectativa, quer dizer, nós, como a maior parte dos nossos atletas têm uma experiência bastante grande, já fizeram vários anos no Nacional, já ficámos em terceiro lugar, alguns deles ainda cá estão, já descemos de divisão várias vezes, já subimos, enfim, não andamos aqui há 2 dias, como se costuma dizer, e isso é uma vantagem competitiva também. Naturalmente que, acima de tudo, o espírito e o sentimento é que comece rapidamente a bola a rolar, para rapidamente começarmos a adquirir níveis físicos e técnico-táticos de excelência para podermos encarar estes desafios, na certeza de que é muito mais interessante, muito mais motivante conseguirmos estar permanentemente e semanalmente a defrontar adversários que nos desafiam a todo o tempo, do que estarmos num campeonato que sabemos que mais tarde ou mais cedo vamos estar no momento das decisões, ganhando ou não ganhando estaremos lá sempre, mesmo que a qualidade do trabalho não seja às vezes a melhor, e portanto isso acaba por relaxar demasiado. Neste caso, é um campeonato onde não há praticamente paragens nenhumas, é sempre, como se costuma dizer, a dar gás, com um nível competitivo altíssimo, o que obriga de facto a que estejamos sempre no topo das nossas capacidades. E em termos de apoio do público, sendo um clube do Rossio ao Sul do Tejo, joga numa localidade um pouco mais afastada, que é no Pego, é este pavilhão municipal do Pego. Como é que é esta relação com o público? Conseguem ter o apoio, o carinho dos vossos adeptos? Sim, isso também já não é, digamos, nada de novo para nós. Digamos que habitamos aqui no Pego desde sempre, desde 99, quando reativámos a modalidade, que a nossa casa sempre foi aqui, portanto esse já para nós já nem é um tema. Obviamente que há sempre, se calhar, uma dificuldade de deslocação das pessoas que se calhar do Rossio gostariam de ver os jogos, mas a verdade é que quando há jogos competitivos, jogos emocionantes, acabamos por ter aqui uma moldura humana excelente. Aliás, no último jogo do Campeonato Distrital com o São Vicente isso ficou patente, uma moldura humana espetacular, o que significa que de facto, se nós conseguirmos motivar as pessoas e desafiar as pessoas a vir ver os jogos, acabam por vir. Não virão todos, mas virão muitos, inclusive gente aqui do PEC que também já se identifica connosco, portanto, nós também sempre tivemos muitos atletas do PEC, quer na formação, quer nos séniores, e portanto há esta empatia grande com o PEC também, e para nós essa questão já não é tema. E a espetacularidade do futsal, relativamente, é uma modalidade de pavilhão, portanto, também dá outro conforto a quem quer assistir ao espetáculo de futsal. E como é que é a espetacularidade que tem granjeado também tanta visibilidade nos últimos anos e desenvolvimento a nível da modalidade? Vamos ver, o futsal em primeiro lugar é a modalidade de pavilhão em Portugal, dizem os números, que mais tem crescido. Depois nós sempre tivemos uma apetência natural para esta modalidade, já desde o tempo do futebol de salão, onde chegou a haver três federações, que Portugal sempre teve boas equipas, boas seleções a competir ao mais alto nível. O futsal tem crescido imenso, a Federação Portuguesa de Futebol tem feito um trabalho fantástico a esse nível e, portanto, sendo uma modalidade que, pelas suas características, acaba por, digamos, apelar à espetacularidade pela velocidade do jogo, pela dinâmica, pela qualidade técnica dos jogadores, pelo número de golos que acontecem, o número de oportunidades, os guarda-redes a jogar na frente, a fazer golos, etc, tudo isso acaba por empolgar as pessoas. Essa é uma vantagem enorme para a modalidade. A outra vantagem é que, quer ao nível dos clubes, quer ao nível das seleções, nós somos bons, estamos sempre também nas grandes decisões, nos grandes campeonatos, nas grandes competições, e isso ajuda. Naturalmente que depois, nas bases, ao nível distrital, as coisas acabam por também ir colher os louros desse crescimento, dessa espetacularidade da modalidade. E é um pouco isso que tem acontecido. Veja-se o caso das equipas profissionais portuguesas que têm marcado presença nas finais das ligas dos campeões da modalidade. A própria UEFA
já alterou, felizmente, e até que enfim, a designação da competição para a Liga dos Campeões, precisamente a partir deste ano. A seleção portuguesa é campeã da Europa, portanto, há aqui, digamos, um conjunto de fatores que tem contribuído muito para o aumento enfim, do interesse das pessoas e, obviamente, nós, enquanto atores de base da modalidade, enquanto bases de apoio, acabamos por usufruir disso também e nos Patos não somos exceção. E o Hélder Rodrigues já foi jogador dos Patos, neste momento é treinador, mas também acumula funções de dirigente, é o presidente do clube. Como é que despertou para o treino? Bom, vamos ver, desde que me conheço, que vim viver para o Rossio, que o Clube Desportivo Os Patos, a sede era junto do café dos meus pais e as reuniões muitas das vezes eram precisamente ali. E eu, com miúdo, com 7, 8, 9, 10 anos, habituei-me a acompanhá-los e habituei-me a acompanhá-los também nos torneios, nos célebres torneios de futebol de salão, que se realizavam um pouco por todo o Concelho de Abrantes, e eu acabei por ganhar o bichinho da modalidade do futebol de salão, mais tarde de futebol de 5, agora futsal, mas enfim, a estrutura do jogo acaba por ser semelhante. Acabei por ganhar esse gosto pelo clube, pela modalidade e, portanto, acabou por ser um processo perfeitamente normal, natural, que depois, com o crescimento, com a entrada na idade adulta, com a aquisição de responsabilidades também a nível social, que acabasse por ir parar às direções do clube e no caso da modalidade, já tinha esse gosto, já jogava também nos torneios organizados precisamente pelos Patos durante o verão e, portanto, tudo isto acabou por contribuir para uma afetividade com a modalidade, uma ligação à modalidade muito grande e digamos que acabou por ser um processo natural. E implica aqui estudos sobre as táticas, os esquemas táticos e tudo isso para ombrear no Campeonato Nacional? Claro. Tem alguma tática preferida ou é conforme o adversário? Não, vamos ver, nós, em primeiro lugar, procurei desde sempre estar atento, aprender, apesar de não andar nisto há muito tempo, já ando há algum tempo, já estou, como dizia o meu avô, ainda sou do tempo em que tinha que adquirir cursos através da internet, nos primórdios, não é? Porque não havia bibliografia, não havia formações assim como há hoje em dia, não havia o acesso aos treinadores ao mais alto nível que nós hoje em dia felizmente temos. Há uma grande abertura da comunidade técnica, digamos, do futsal, para podermos partilhar informação, para podermos visualizar os treinos, até os jogos, partilhamos vídeos, etc. E aprendemos todos os dias a esse nível. Portanto, eu sempre tive o bichinho do treino, da ação técnico-tática do jogo, e procurei sempre aprender com os melhores. Tive a felicidade até em interações através dos torneios interassociações dos jovens, onde cheguei a ser selecionador, de conviver com os selecionadores nacionais, inicialmente com o Orlando Duarte, mais tarde com o Jorge Brás, com o Zé Luís, portanto, isso obviamente ajuda-nos a aprender, a ganhar conhecimentos, e isso tem que ser um processo de aprendizagem contínuo, permanente, porque a modalidade está em constante evolução e, portanto, acaba por ser uma coisa normal, natural e diria obrigatória para quem quer de facto ter sucesso. Muito bem, e acumula funções, é também presidente da direção do clube. Portanto, também é um homem com atitude, digamos assim. Esse é o problema, bom ou mau, como quisermos ver, do associativismo, não é? E falando um bocadinho mais a sério, de facto, não é muito bom esta acumulação de funções. É preciso assumi-lo. Eu não acho que não seja 100% saudável. Acho que devemos focar-nos naquilo que realmente fazemos bem. Agora, evidentemente, clubes como os Patos, com a dificuldade que temos de recursos humanos, de renovação de quadros, por vezes não é fácil, por vezes a circunstância acaba por nos empurrar para esta ou para aquela função, e aí, naturalmente, temos que dizer presente, pelo menos enquanto tivermos possibilidades de o fazer, enquanto acharmos que faz sentido. Eu já estive como treinador do sénior, já estive como treinador da formação, houve um ano que não treinei equipa nenhuma, mas também foi o único nestes quase 20 anos que levo disto, mas pronto, mas acaba por ser um bocadinho, enfim, a realidade dos clubes com a nossa dimensão. Até porque o Hélder Rodrigues não é profissional do futsal,
longe disso. Qual é a sua profissão? Eu sou funcionário da Câmara Municipal de Abrantes e a minha área de habilitação é a área da gestão, é a minha área de eleição. Não tenho nem nenhuma expectativa, nem nenhum interesse em ser profissional de futsal, pelo contrário, faço isto por gosto e acima de tudo pela ligação que tenho ao clube. E depois da vida profissional, tem então a vida ligada ao associativismo e ao desporto, mas também tem vida familiar. Pois, esse é o problema, não é? E no primeiro, no segundo ano as coisas são interessantes. É casado? Sim, não sou casado, mas é como se fosse, tenho filhos, tenho 2 filhas e, portanto, obviamente que elas, neste caso as minhas 3 mulheres, que são a grande base de sustentação disto tudo em termos pessoais, são quem me dá a força e o ânimo, mas ao mesmo tempo são quem sai mais prejudicado com esta vida atarefada que nós temos, e falo nós porque não sou só eu, há muita gente por este país fora que acaba por estar em circunstâncias semelhantes, mas como disse há pouco, o ideal é que nós nos possamos concentrar numa única atividade, ou como treinador ou como presidente, e é para aí que nós, Patos, também havemos de caminhar. Agora sabemos que vida profissional, vida familiar, o futsal está em terceiro, o associativismo está em terceiro, mas naturalmente que às vezes estas coisas misturam-se e acaba por se sobrepor à própria vida familiar. Não é desejável que aconteça sempre, mas por vezes acontece, na certeza de que é importante transmitirmos, digamos, ações, mensagens aos nossos próprios filhos positivas, no sentido de intervenção na nossa sociedade, na nossa comunidade, porque comunidades tão pequenas como Abrantes, como o Rossio, se não tiverem gente a fazer este tipo de esforços, este tipo de sacrifícios, e se nos focarmos apenas em nós próprios e na nossa própria vida familiar e profissional, as coisas não acontecem, não há Patos, não há clubes como nós a movimentar a juventude, porque na realidade nenhum de nós pode esperar pela reforma para intervir na sociedade, nenhum de nós pode esperar ser remunerado para poder justificar o tempo que dedica a isto, e portanto temos que tentar conciliar de alguma forma. Muito bem. E agora que a época vai começar, resta-me desejar-lhe felicidades para a nova temporada desportiva e perguntar-lhe se tem, portanto, todos os ovos preparados para fazer a omelete para esta época desportiva, seja a nível de dirigente esportivo, a nível familiar, profissional, e aqui no futsal, nos Patos, se tem a omelete está pronta para sair como deseja. Aqui obviamente que sim, conseguimos o principal objetivo, que era a manutenção da estrutura base da equipa, foi isso que conseguimos. Todos os atletas da época passada transitam para este ano. Temos a ascensão de 5 atletas dos júniores que vão fazer em permanência o trabalho com os séniores, embora nos jogos possam também ser utilizados na equipa de júniores. Temos o regresso do Miguel Pratos, que é um atleta da casa, que este ano regressa, e portanto estamos em condições de afirmar que temos um plantel jovem, mesclado com experiência, capaz de encarar este desafio com grande ambição, com grande vontade, e quanto a mim, naturalmente, como se costuma dizer, é work in progress, é tentar gerir todos estes tabuleiros em permanência, mas com grande vontade, com grande motivação, na certeza de que semanalmente vamos estar a defrontar os melhores e não temos folgas para dizer, esta semana é um jogo mais simples, mais acessível. Não, vão ser sempre finais, e isso aumenta ainda mais a motivação. E fica, portanto, o convite inerente a esta conversa para, no Pavilhão do Pego, de 15 em 15 dias, há jogos de alta qualidade de futsal na 2ª Divisão Nacional, onde os Patos vão querer estabilizar na 2ª Divisão Nacional, sendo a manutenção o principal objetivo. Alguma mensagem que queira fazer passar por bem à massa adepta, associados do futsal e dos Patos? Eu queria, antes de mais, agradecer a oportunidade ao Médio Tejo por ter aqui estado a acompanhar o nosso primeiro dia de trabalhos, dizer aos nossos adeptos, aos nossos associados, que contamos com todos para alcançar e para ultrapassar este grande obstáculo e alcançar o objetivo da manutenção. Sabemos que vai ser extremamente difícil. A 2ª Divisão Nacional é cada vez mais competitiva, não só porque o quadro competitivo foi, digamos, apertado com a criação de apenas a 1ª e a 2ª Divisão, mas também o próprio facto de haver muitos clubes, nomeadamente os grandes clubes, o Sporting, Benfica, etc., a apostar na formação. Os jovens que saem dessa formação acabam por ir reforçar os quadros dos clubes da 1ª Divisão. Conclusão, estamos frequentemente, e os nossos adeptos vão ter a oportunidade de vivenciar isso, a defrontar adversários na 2ª Divisão, que têm anos de experiência de 1ª Divisão, e técnicos com o mesmo tipo de experiência, ou seja,
os melhores. Portanto, vamos ter de 15 em 15 dias no PEGO os melhores atores da modalidade aqui a defrontar os nossos briosos heróis aqui locais, e é esse o desafio que eu lanço, é que nos ajudem a ultrapassar estes grandes obstáculos semanais, porque na realidade, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, a época passada, este ano, e isto não é a conversa fiada, é mesmo assim, vão ser de 15 em 15 dias, vai haver aqui uma final no PEGO.